vamos falar um pouco melhor sobre o nosso cérebro e eu quero trazer para vocês quais são as 4 melhores formas de se associar um conceito novo a algo que a gente já tenha no nosso cérebro para você memorizar a sua matéria mais rápido. A primeira delas é a emoção. A gente já falou aqui, principalmente no primeiro vídeo, sobre associar algo, então o conceito que você está aprendendo a alguma emoção. E eu quero te falar que é muito importante você associar um conceito novo a alguma emoção sua. O que acontece cientificamente falando? Existe uma parte do nosso cérebro perto do hipocampo chamada amígdala cerebral e ela é responsável pela parte emocional do ser humano. Basicamente o que a amígdala faz é aumentar a frequência do nosso hipocampo e isso claramente vai fazer com que essa nossa memorização fique mais rápida, mais concreta, digamos assim, que você lembre mais fácil. Lembra que a gente está sempre falando para tirar a memória do abstrato, que é mais difícil de decorar o abstrato, e ir para o concreto. Uma segunda forma de memorizar é associar o seu conceito a algum lugar. Quando os neurocientistas estavam ainda pesquisando um pouco mais sobre o nosso hipocampo, eles perceberam que parece que dentro do nosso hipocampo há alguns neurônios específicos para lugar e tempo. O que significa que adicionar um lugar ao seu novo conceito faz com que o seu hipocampo trabalhe mais. Um dos exemplos mais famosos que eu conheço, e talvez você também conheça, é dos taxistas ingleses. O que acontece? Esses taxistas, para poderem ser taxistas, precisam fazer um exame, um teste, decorando as ruas de Londres. Basicamente, o teste é você decorar lugares, então é você ter uma porção geográfica no seu cérebro muito maior do que você tem antes de fazer o teste. O que os neurocientistas fizeram? Eles começaram a analisar desde os taxistas que queriam começar a fazer o teste até os que passaram no teste. Apenas aqueles que conseguiram memorizar uma maior quantidade de localizações geográficas conseguiram aumentar o tamanho do hipocampo deles. Seguindo nessa linha, a terceira forma é em relação ao tempo. Lembra que eu falei pra vocês sobre o paciente HM, o Henry, sobre o paciente Eugene? Então, conversando com esses pacientes, um deles respondeu que não sabia o que era futuro, que procurar futuro dentro da cabeça dele era como procurar uma cadeira numa sala vazia. Ou seja, é completamente inexistente, ele não consegue entender o fato do que é futuro. E justamente porque ele tinha perdido o hipocampo dele. O que eu andei pesquisando é que tem alguns neurocientistas que até chamam o nosso cérebro de máquina do tempo, porque ele é responsável, ele é capaz de imaginar o futuro. Então é assim, o hipocampo, o que ele faz é juntar memórias, por exemplo, você viveu alguma coisa na sua infância e hoje em dia você lembra de alguns pedaços disso. Quem é responsável por juntar esses pedaços e fazer uma narrativa é o seu hipocampo, então ele te ajuda nisso. O que é a gente pensar no futuro? É a mesma função, acontece a mesma coisa, só que com a nossa imaginação. Nós temos aí no nosso cérebro um mecanismo praticamente de simulações, então, dado o que a gente viveu até hoje, a gente é capaz de imaginar e gerar até probabilidades do que pode acontecer no futuro. E o quarto fator é a narrativa. Foi estudado que o nosso cérebro, ele se interessa muito mais por histórias, por narrativas, do que por algumas informações soltas. E um adendo meu aqui, eu acho que eu diria que isso é porque uma narrativa tem uma essência, digamos assim. Por exemplo, se você pegar a história da Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece essa história, todo mundo conhece essa narrativa. Só que se você pedir para 5 pessoas contarem para você essa história, eu tenho certeza que cada uma vai usar uma forma de contar, mas todas elas vão chegar no mesmo lugar. E é isso que a gente quer, você não precisa saber contar com as mesmas palavras que o seu professor, por exemplo, mas você precisa saber a essência daquela matéria, que é o que o seu professor está te passando. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, curtir o vídeo se você gostou do vídeo e compartilha com um amigo. E até o próximo!